Amém, queridos. Então, agora nós vamos fazer a nossa reunião de ensino. Como eu disse, em geral, a gente faz administrativo e ministração. Hoje vai ser administrativo e ensino. Antes, eu gostaria de pedir a vocês que fechem seus olhos novamente. Nós vamos orar novamente para lermos a palavra, para estudarmos a Bíblia. Amém? Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe muitas coordenadas administrativas enquanto nos reuníamos com este objetivo. E agora, Senhor, queremos que o Senhor derrame sobre nós o teu conhecimento, a tua sabedoria, a tua direção, que o Senhor faça, Senhor, no nosso meio, uma mudança e que nós possamos compreender plenamente o que significa cada função dentro da igreja, que a gente saiba usar bem o tempo que nós temos, ó Deus, e que a tua palavra ela fique guardada no nosso coração, a ponto de nós todos termos a capacidade de ensinar uns aos outros a respeito desse assunto. É o que nós te pedimos, Senhor. Também queremos te pedir, ó Pai, que se há alguma força contrária à ministração do seu ensino, há alguma força contrária à ministração da tua palavra, que ela seja manietada agora pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus e saia do nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Muito bem, queridos. Eu abri aqui, além do Zoom, eu abri umas telas, eu acho que não atrapalhou, né? Quando eu abro a tela, atrapalha alguma coisa para vocês? Façam um sinal para mim. Vocês continuam me vendo? Ok, nós tivemos uma pequena instabilidade na internet, mas já voltou, ok? Quando eu abro a tela que está me guiando aqui no ensino, atrapalha alguma coisa para vocês? Ou vocês continuam me vendo normalmente? Não atrapalha em nada? Legal. Muito bem. Então, eu quero, né? A gente vai encerrar a nossa reunião, se tudo der certo e nada der errado, né? Às 21 horas, ok? Geralmente, a reunião do Corpo de Obreiros, ela é feita a cada 90 dias e ela tem 2 horas de oração, de duração. Eu gostaria de falar sobre o que é ser diácono. Diácono é obreiro, né? O que é ser diácono na Bíblia. O que é ser apóstolo, o que é ser pastor, presbítero, evangelista e missionário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ofícios ministeriais. Existem outros, mas não dá para falar de tudo num dia só. Então, eu vou falar pouco, é o básico, é o bem simples, mas eu creio que isso vai trazer para nós uma interpretação muito positiva de cada ofício ministerial, né? Eu gostaria de começar com o ministério diaconal, né? De onde é que existe diácono? Nós já estudamos uma vez, está lá em Atos, capítulo 6, mas hoje a gente vai abrir em Mateus, capítulo 23, ok? Depois que a gente lê esse texto, eu vou citar os textos e fazer a leitura, e você anota. E depois você consegue estudar melhor sobre esses assuntos, ok? Então, o primeiro texto que a gente vai ler é um texto que o Senhor Jesus falou, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 11 e 12. Esse versículo aqui
fala sobre diaconia. O texto diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Esse é o texto com as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinando às multidões e aos seus discípulos. O começo do capítulo 23 diz: Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Esse ensino, Jesus ensinou para muita gente, não foi só para os discípulos dele. O maior dentre vós será o vosso servo. Essa palavra servo, aqui, ela em grego é a palavra diácono. Ok? E eu sempre gosto, né, de citar as palavras em hebraico e em grego. Primeiro que eu não falo grego e não falo hebraico, eu estou aprendendo, é difícil demais, né? Não é do dia para a noite, mas o texto de fé que a gente usa, que é a Bíblia, ele foi escrito nessas línguas. É por isso que, eventualmente, um pastor, um mestre ensina, olha, essa palavra em grego ela é pronunciada dessa forma, essa palavra em hebraico é pronunciada dessa forma. Não é porque o pastor quer mostrar que sabe, não é nada disso. É porque a Bíblia ela foi escrita originalmente, o Antigo Testamento, em hebraico, e o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego. Então, o que a gente tem hoje como Bíblia é uma tradução, né? O pedaço Antigo Testamento é uma tradução do hebraico. O pedaço Novo Testamento é uma tradução do grego. E essas duas línguas são diferentes da língua portuguesa, não só porque é uma outra língua, mas porque a língua hebraica, por exemplo, é uma língua que se considera, né, uma língua pobre. Por quê? Porque ela é uma língua original. É diferente da língua grega, que é uma língua muito rica, porque ela vem de outras línguas. Então, uma palavra em hebraico era usada para muitas coisas. Então, quando um pastor vem e fala assim, essa palavra aqui, ruach, né, que a gente está estudando o Espírito Santo, então essa eu sei de cor. Ruach é o Espírito de Deus em hebraico. Porém, ruach também significa soprar. Ruach também significa vento, também significa ventania. Então, é uma palavra que tem vários significados. Aí o tradutor vai falar assim, nessa tradução aqui, o texto está falando do Espírito Santo de Deus. Nessa outra tradução aqui, o texto está falando de uma ventania, que a palavra é a mesma, né? E em grego, ao contrário da língua portuguesa, a língua grega ela ainda é mais rica que a língua portuguesa. A língua portuguesa é muito rica, tem muitas palavras, muitos sinônimos, né? Muitos antônimos, mas a língua grega ela tem ainda mais. Então, quando a gente fala assim, essa palavra começa, né, escrita dessa forma, é porque ela também tem outros significados, como, por exemplo, a gente está vendo aqui a palavra diácono. Nesse texto aqui foi traduzido como servo, né? Mas aí a gente pode tirar um ensino desse texto, ok? E o ensino desse texto é o seguinte: o Senhor Jesus ele fala para as multidões e ele fala para os discípulos: o maior dentre vós será o diácono, né? Será aquele que trabalha, será aquele que serve. Às vezes tem uma luta, né, dentro da igreja para saber quem é o mais importante, qual é a função ministerial que é mais importante. E muitas vezes, isso a gente estudou na formação para obreiros, está lá em Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 3 até o versículo 8. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa mais importante dentro
de um ofício é o apóstolo, é o pastor, né? E cada um puxa a sardinha para o seu lado, é o bispo, é o presbítero, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Na verdade, nenhum texto da Bíblia fala que um ofício é maior do que o outro. A gente tem texto em Romanos, capítulo 12, tem texto em Efésios, capítulo 4, tem texto em 1 Coríntios, capítulo 4, tudo falando de ofício ministerial. Em nenhum desses textos que sistematizam o trabalho e o ofício dentro da igreja, nenhum desses textos fala assim, mas o apóstolo é mais importante que o obreiro. Mas o obreiro é mais importante que o profeta. Mas o evangelista é mais importante. Não existe, não tem. Tem a voz do Senhor Jesus falando para as multidões e falando para os discípulos. O maior seja o que serve. O maior seja o diácono. O maior seja o obreiro, aquele que está com a mão na massa, aquele que está fazendo. Ok? Então, a gente já estudou, né? Lá em 1 Tessalonicenses fala que o ministro deve ser digno da máxima consideração por causa do trabalho que ele realiza dentro da igreja, né? Então, que todos os ministros, missionário, evangelista, pastor, diácono, obreiro, presbítero, são dignos da máxima consideração, porque estão servindo ao Senhor. Então, eu tenho que te tratar com a máxima consideração. Você tem que tratar o seu irmão obreiro com a máxima consideração. Obreiro é a palavra diácono na língua portuguesa, né? E você tem que tratá-lo com a máxima consideração. Você é digno de muito respeito, mas a pessoa que está à sua direita, a pessoa que está à sua esquerda, o apóstolo, a apóstola, também é digno de muito respeito. Ok? Então, a gente tem direito a ser respeitado e nós também temos o dever de respeitarmos, ok? Então, o Senhor Jesus começa falando sobre diácono aí, em Mateus capítulo 23, versículo 11. Em Marcos, capítulo 9, versículo 35, eu disse que não precisava abrir, agora é só anotar, Jesus repete, né? O texto repete esse assunto. O maior é o servo. E aí depois ele fala, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, não é bom, né? Não é legal, não é uma boa ideia a gente se achar, a gente empinar o nosso nariz e achar que é a última bolacha do pacote, a última cocada do tabuleiro, porque não é, né? O Senhor Jesus está falando, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas, né? E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Há pessoas, graças a Deus não somos nós, porque inclusive a gente é ministro obreiro, mas há pessoas que consideram humilhante ser obreiro. Mas é uma grande honra. E eu sempre declarei isso, né? Eu sou obreira na casa do Senhor há muitos anos. E eu nunca tive vergonha de nenhum trabalho, de nenhum serviço dentro do corpo de obreiros. Eu não tenho vergonha de recolher cesto dentro do banheiro, cesto de papel higiênico usado. Eu não tenho vergonha de lavar vasos sanitários. Eu não tenho vergonha de passar pano no chão, de pegar o pano de chão e lá torcer. Faço isso na frente de qualquer pessoa e às vezes até nos intervalos entre um culto e outro, né? E o Senhor me honra, né? O Senhor me honra e honra cada um que faz, amém? Então, nós podemos ensinar isso também. Voltando a falar sobre diácono, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 8, eu vou abrir, você não precisa abrir. Romanos 15, versículo 8, fala também de um obreiro muito importante que trabalha conosco. O nome dele é Cristo. Amém? Lá, Romanos 15, versículo 8 diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Essa palavra ministro também é diácono.
Então, aqui nós vemos que Cristo foi constituído diácono, foi constituído obreiro da verdade de Deus. Então, quando nós, obreiros, estamos trabalhando, nós temos um obreiro trabalhando conosco. Você nunca está sozinho quando você está fazendo seu trabalho de obreiro. Ô Cristo, isso me emociona que eu quase choro. Quando você está realizando o seu trabalho como ministro obreiro, o próprio Cristo está lá com o crachazinho dele, o uniformezinho dele, junto com você. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 8. Obreiro e obreira, né? A Bíblia tem obreiros e tem obreiras. Nem todos os ofícios ministeriais claramente demonstram homens e mulheres trabalhando. Isso não significa que Deus não permite que homens e mulheres sejam ministros, que homens ou mulheres sejam ministros, ok? Significa que apenas naquele momento em que os textos foram escritos, não havia mulheres em determinadas funções ministeriais. Se vocês quiserem, a gente poderia, se houver dúvidas sobre isso, senão a gente só gasta o nosso tempo de uma forma mais inteligente, né? Mas se vocês quiserem, numa próxima reunião do Corpo de Obreiros, nós poderíamos falar sobre a mulher oficial na Bíblia, porque há igrejas que não é a nossa, né? Que não concorda com mulher obreira, com mulher evangelista, com mulher missionária, com mulher pastora, com mulher apóstola, né? Se vocês quiserem, se vocês acharem que é importante, a gente pode estudar sobre isso, né? No próximo encontro nosso, ok? Mas para dizer que tem sim obreira, né? A Febe, né? Lá em Romanos capítulo 16, ela era obreira. Romanos capítulo 16, versículo 1, fala que a Febe era diaconisa, né? E que ela fez um trabalho muito importante para Paulo. O Paulo estava numa cidade chamada Cencreia, em Atenas. Como é que chama lá? Atenas, na Grécia, né? Ele estava numa cidade chamada Cencreia, lá na Grécia, e ele decidiu escrever uma carta para os cristãos que estavam em Roma, para os romanos que estavam em Roma, né? Esta cidade, ela tem uma distância de 1.000 quilômetros da Grécia para Roma. E sabe na mão de quem que ele entregou a carta aos romanos para que fosse lida lá em Roma? Ele entregou na mão de uma mulher chamada Febe, né? Febe em grego. Essa Febe foi a mulher que andou, né, 1.000 quilômetros para levar a carta de Paulo aos romanos. E aí, esse trabalho dela era um trabalho de obreira, porque fala que recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, que em grego fala que está diaconando, né? Que ela está como diácono na igreja de Cencreia, né? Cencreia na Grécia. E aí Paulo entregou para ela, Febe, essa carta é muito importante. Por causa dessa moça que a gente lê Romanos. Então, é uma mulher muito importante, uma mulher que levou a palavra, uma mulher que foi digna de cumprir essa mensagem, né? A Bíblia fala lá em Provérbios que aquele que leva a mensagem, o mensageiro, ele tem que ser uma pessoa sóbria, tem que ser uma pessoa equilibrada, tem que ser uma pessoa firme. Então, eu creio que a Febe era tudo isso, porque foi na mão dela que o Paulo entregou a carta para que chegasse até os romanos, ok? E ela era obreira, tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz que Apolo e Paulo eram diáconos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: quem é Apolo?
E quem é Paulo? Servos, grifa aí servos, diácono, por meio de quem crestes. Então, um diácono falou da palavra de Deus e o povo creu, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, antes de Paulo ser apóstolo, antes de Paulo ser presbítero, antes de Paulo ser pastor, ele foi diácono. Apolo também foi apóstolo, mas antes de ser apóstolo, ele foi diácono. Lembra que eu falo que todo mundo começa como diácono, todo mundo começa como obreiro? E o apóstolo sempre fala de púlpito, a porta de entrada do serviço ministerial na Igreja Eterna Aliança é o corpo de obreiros, é daqui, ó, da Bíblia, que saem essas ideias que o apóstolo fica falando lá em cima do púlpito. São ideias bíblicas, ok? Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, o próprio Paulo afirma ser um diácono. Ele fala, eu mesmo ministro. E em grego ele fala assim, eu mesmo diácono, obreiro, que punha a mão na massa, que realizava. Então a gente tem um monte de diácono ilustre na Bíblia, um monte de obreiro ilustre na Bíblia. E o texto clássico, lá em Atos, capítulo 6, quando o apóstolo Pedro ele foi levantar pessoas para servirem as mesas. Quem servia as mesas, quem distribuía pão de casa em casa, era o próprio apóstolo Pedro, junto com outros apóstolos, lá na igreja em Jerusalém. Mas aí chegou um momento que tinha muita gente. E o apóstolo Pedro falou assim, olha, não é razoável, não é bom que a gente abandone a palavra de Deus para servir as mesas. Ele não estava dizendo que não era importante servir as mesas. Era tão importante que ele mesmo estava servindo, né? Aí a gente lembra lá das nossas refeições lá na igreja, quando vai uma turma para a cozinha e a gente serve a refeição para a igreja toda. É importante. Mas aqui o apóstolo Pedro fala assim, não é razoável, não é correto que a gente abandone a palavra para servir as mesas. Então, a gente vai escolher dentre vós, homens, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais nós encarregaremos desse serviço. Então, para ser obreiro, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ter sabedoria. E é você, porque foi o Espírito Santo que te escolheu. E se o Espírito Santo escolheu, ele não se enganou. Amém? Ele nunca se engana. Você é uma pessoa que tem esses predicados, e nós temos o quê? Que manter esses predicados. Então, isso é ser obreiro, é servir, né? E tudo isso está escrito na Bíblia. É uma base, ok? Se alguém te perguntar onde é que a gente acha obreiro na Bíblia, vem aqui que a gente já vai encontrar o obreiro na Bíblia, e você mostra esses textos, tá? Agora, missionário. Missionário é interessante, porque essa palavra missionário, ela não é citada na Bíblia. Você já pode ter ido buscar essa palavra na Bíblia e não ter encontrado, né? Mas existem sinais de missões que foram outorgadas, né, que foram delegadas, e que algumas pessoas realizaram essas missões, tá? O texto mais evidente que fala sobre missão é um texto que está em Atos, capítulo 12, versículo 25. Esse texto, ele diz assim, Barnabé e Saulo, observe que o nome de Barnabé vem na frente de Saulo, porque naquele momento Barnabé era mais importante que Saulo. Ele tinha mais responsabilidades que Saulo. Na igreja, ninguém é mais importante que o outro,
por questão de ofício ministerial. A hierarquia se estabelece por conta de responsabilidade. Aquele que tem mais responsabilidade sobre os ombros é aquele que está servindo mais. E é por isso que ele é o maior. Então, hoje, nós temos o apóstolo, que toda a responsabilidade da Igreja Eterna Aliança de Lorena, de São Carlos, da Armênia, da Carlos Gomes, está sobre os ombros do apóstolo. É por isso que ele é o maior. Não porque Deus escolhe para fazê-lo a última bolacha do pacote, como eu falei, né? Mas porque ele tem mais responsabilidade. E aqui nesse texto, o nome de Barnabé vem na frente do nome de Saulo, porque naquele momento Barnabé tinha muito mais experiência e responsabilidades dentro da igreja do que o Saulo. E aí tem uma vírgula, né? Barnabé e Saulo. Aí vem, cumprida a sua missão. Então, quem cumpre uma missão ou quem é enviado para uma missão é um missionário, ok? Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Aí você pode me perguntar, pastora, eles voltaram de uma missão. Que missão? Né? Aqui em Atos mesmo, no capítulo 11, versículo 29 e 30, tem a missão para a qual o Paulo, aliás, o Barnabé, em primeiro lugar, e o Paulo foram enviados. Vou ler aqui para vocês. Hum, 29 e 30. Diz assim, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, aqui tem muitos ofícios ministeriais envolvidos. Qual era o problema que estava acontecendo nesse momento? O problema é que um profeta chamado Ágabo havia profetizado que haveria fome no meio do povo. Então, profeta não profetiza só bênção, não profetiza só chave de carro, não profetiza só mansão no Guarujá. Profeta também traz informações importantes, né, para o povo. Quando nós tivemos essa pandemia, no ano de 2020, eu tive acesso a um vídeo de um profeta, que ninguém sabe o nome dele, ninguém conhece ele. É um profeta aqui brasileiro, que estava pregando num culto em 2018, e Deus deu uma visão para ele. Nessa visão, ele via que todos os aeroportos do mundo estavam fechados, e que ninguém podia decolar, ninguém podia voar para lugar nenhum, porque todos os aeroportos estavam fechados, havia muitas covas sendo abertas em cemitérios, havia muitas pessoas em leitos de hospital, e havia no ar uma malignidade que ele não sabia dizer o que era, mas ele via no ar uma coisa que entrava nas pessoas e fazia mal para as pessoas. E ele começou a chorar quando ele teve essa visão e entregou essa visão para a igreja, uma igreja muito grande. E todo mundo achou que ele era louco, porque o mundo estava vivendo o seu melhor momento em 2018. A gente estava saindo da crise, estava dando uma guinada, que maravilha, a economia mundial estava crescendo. Deu 2020, os aeroportos foram fechados, muitas covas foram abertas, noticiavam isso nos jornais, da televisão, né? E aquele profeta profetizou com 2 anos de antecedência que isso aconteceria. Aí, no meio da pandemia, muitos profetas se levantaram para profetizar o caos. Aí a gente apelidou esses profetas de profetas do caos, porque profeta de verdade profetiza antes. Na hora que a casa está caindo, profetizar que a casa está caindo,
não é ser vidente, é ser evidente, é evidente que a casa está caindo, né? Agora, profeta mesmo é aquele que fala antes, é aquele que fala de guerra em tempo de paz, e é aquele que fala de paz em tempo de guerra, é aquele que fala de alimento em tempo de escassez, é aquele que fala de cura em tempo de enfermidade. Amém? É aquele que profetiza antes. E o Ágabo era um profeta de verdade, ele profetizou antes, ele disse assim: está para vir grande fome em todo o mundo. E essa fome já foi cumprida. Esta profecia foi cumprida na época do imperador Cláudio, imperador de Roma, está escrito aqui no texto. Aí os discípulos creram na profecia do profeta, ok? Quem creu? O apóstolo creu, porque os discípulos eram os apóstolos, né? Eles creram no que o profeta falou e eles tomaram uma decisão. Vamos fazer uma coleta aqui em Jerusalém e vamos enviar um recurso para as pessoas que estão na Judéia. A Judéia é sempre o em volta, o entorno de Jerusalém, ok? É chamado de Judéia no mapa e na Bíblia. E aí eles levantaram esse recurso e eles foram entregar na mão de duas pessoas, né? A pessoa Barnabé e a pessoa Saulo, uma missão. A missão de levar esse dinheiro até os presbíteros lá da Judéia. Então, aqui tem muito assunto sendo tratado. Quem eram os missionários? Barnabé e Saulo. Porque o profeta falou, os apóstolos creram, os apóstolos levantaram alguém para fazer aquela missão. Não foi o apóstolo que foi, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo Tiago que foi fazer a missão. Eles levantaram, eles ungiram alguém, que aqui é o Barnabé e o Saulo, para realizar esta missão. E era uma missão bem importante, era um cargo de confiança, porque eles entregaram muito dinheiro na mão desses missionários. E os missionários cumpriram a missão, pegaram esse dinheiro e levaram direitinho até a mão dos presbíteros que estavam na Judéia. Ok? Então, quem é um missionário? O que é um missionário dentro da igreja? Existem missões urbanas, existem missões intercontinentais, né, dentro de continentes, tem um monte de tipo de missão. Missão urbana é quando você prega aqui, para o teu vizinho, que mora no mesmo condomínio que você mora, né? A missão intercontinental é quando a pessoa sai do Brasil e vai pregar na Argentina. Isso é missão. Só que missionário não resume-se a apenas isso. Missionário é aquele que realiza uma missão para o líder da comunidade, que nesse caso aqui é o apóstolo. Então, quando o apóstolo levanta pessoas a missionário na igreja, além dele estar confirmando o ID do Senhor Jesus, porque o ID não é só para missionário, o ID é para tudo que é crente. Se é crente, o ID é para você. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos, né? Capítulo 15, se eu não me engano, 16, eu acho que capítulo 16, versículo 15, está escrito o ide, né? Então é para todo mundo, não é só para quem é missionário. Mas quando a pessoa é ungida a missionário, ela vai realizar missões, como essas aqui, missões importantes como essa. Hoje nós temos missionários conduzindo células. O que o missionário está fazendo? Conduzindo célula. Ele está na função como se ele fosse um presbítero, como se ele fosse um pastor, porque ele é um pequeno pastor ali naquele pequeno grupo. Ok? Então, essa é a missão. De repente, a nossa igreja pode promover, como vai promover, né, através do pastor Naldo e da pastora Júlia, vai promover alguma ação missionária. A igreja vai enviar missionários para pregar o evangelho em algum lugar. Isso também é função de missionário, né? Mas não é só isso. As funções, muitas vezes o apóstolo chama alguém, vou dar um exemplo, suponhamos que ele chame a Renata, né?
E aí ele fala assim, olha, missionária Renata, né? Eu quero que você vá até a casa da irmã Francisca, que ela está enferma. Eu gostaria que você visitasse a irmã Francisca e fosse lá e impusesse as mãos sobre ela para que ela seja curada. Vai lá orar pela irmã Francisca. A Renata recebeu uma missão, ela é missionária, né? Aqui, os missionários Barnabé e Saulo receberam essa missão dos apóstolos e foram realizar essa missão lá na Judéia. A missão era levar um dinheiro, um valor, para supri-los de fome, porque o profeta disse que haveria fome e os apóstolos creram no profeta, ok? E aí, o texto que a gente leu primeiro, lá em Atos 12, versículo 25, diz: Barnabé e Saulo, cumprida a missão, então missionários, bons missionários, foram para fazer o que tinham para fazer e fizeram. Então isso é missionário, ok? Além do ID, que o ID é para todo mundo, o missionário também recebe missões específicas, entregues pelo líder, pelo líder da comunidade. Então, quando alguém, né, recebeu uma instrução do apóstolo, olha, missionária Rosana, estou te chamando, missionária Fatinha, estou te chamando, porque eu sei que você fizesse isso ou aquilo, a pessoa está exercendo a sua função missionária, sua função ministerial como missionário, porque está atendendo os apóstolos. Amém? Agora, a gente vai passar para um outro assunto. Vamos passar para o evangelista. São 8h30 agora, ok? Essa palavra evangelista, ela também é uma palavra muito interessante, porque ela é pouquíssimo falada dentro da Bíblia. Assim como o missionário, não nenhuma vez falam do missionário, só fala da missão, né? O evangelista, algo que eu esqueci de falar sobre o missionário, né? O missionário é aquele que leva as boas novas de Deus. Está lá no ID. A primeira pessoa que levou as boas novas de Deus foi o próprio Deus, né? Tem uma palavra em latim que chama-se missio Dei, né? Em latim, essa palavra significa a missão de Deus. Então, Deus é o primeiro missionário da Bíblia. A missão de Deus é se apresentar para o homem. E para ele se apresentar para o homem, ele chama outros homens e mulheres, né? Quando eu falo homem, eu estou falando do humano. Então, a missão de Deus é se apresentar, é levar a boa notícia. Olha, tem um Deus que te ama, tem um Deus que quer cuidar de você, tem um Deus que quer que você venha para o reino dele, quer te tirar dessa situação que você está vivendo. Então você vai perceber que o missionário, ele também é um evangelista, porque ele fala da boa nova, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Evangelho é boa notícia, ide por todo mundo e pregai a boa nova, né? O evangelista é um contador de boa notícia, o missionário também é. E o maior missionário é Deus. E o maior missionário de Deus é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele envia o Espírito Santo, né? E aí, quando o Espírito Santo vem, ele nos envia, ok? Bom, agora dá para falar sobre o evangelista, amém? Bom, então, o evangelista é uma palavra que, no singular, ela aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Então, só tem 2 textos que falam sobre evangelista no Novo Testamento. O primeiro texto, não nessa ordem, né, mas o primeiro texto está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Paulo está falando com Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta chamada de carta pastoral. É quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para um pastor. E o Timóteo era pastor lá na cidade dele. Então, o Paulo fala assim: tu, porém, Timóteo, né, seja sóbrio em todas as coisas. Não seja um desequilibrado, né? Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista.
cumpre completamente o teu ministério. Então, o Timóteo, além de ser pastor ou presbítero, né, lá na igreja que ele trabalhava, que era a igreja de Éfeso, né, ele também era um evangelista, porque a palavra seja um evangelista está dirigida somente para... Deixa eu só fechar aqui o microfone. Foi dirigida somente para Timóteo, nesse texto aqui. Então, quando a gente vai falar sobre o que é ser um evangelista, a gente precisa olhar para a vida de Timóteo. A vida de Timóteo está nas cartas escritas para ele, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e ali explica o que faz um evangelista, né? Nesse versículo pequenininho, o apóstolo fala: seja sóbrio em todas as coisas. Sóbrio é equilibrado, é uma pessoa que não é embriagada pelas emoções, porque sobriedade não é só não beber vinho, não beber cachaça. Sobriedade é não ficar bêbado de ódio, bêbado de tristeza, bêbado de paixão, né? Há tantos sentimentos que embriagam, né? E o Paulo está falando para o Timóteo: olha, não se embriague, seja sóbrio, seja equilibrado. Não, eu estou com ódio daquele membro da igreja. Não, calma, menos evangelista. O evangelista tem que ser equilibrado, né? Então, esse texto fala sobre o equilíbrio, fala também que o evangelista, ele deve suportar aflições. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos levar a boa notícia, que é o papel do evangelista, levar o evangelho, né? E ele não é bem recebido. Sabia disso? Aqui no nosso meio nós temos vários evangelistas. Nem sempre a gente leva a boa nova de Cristo e somos recebidos de braços abertos. Por isso, o Paulo falou para o Timóteo: suporta as aflições, né? Faz parte do trabalho. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra completamente o teu ministério. Você foi chamado, o evangelista foi chamado para levar o evangelho, para cuidar de ovelha, para falar das boas novas, para trazer boa notícia. Ah, mas a situação é muito difícil. Cumpra completamente o teu serviço. Esse ministério aqui também é diaconia, em grego, amém? Outra pessoa que é mencionada na Bíblia como o evangelista é Filipe, né? Lá em Atos, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Agora, olha só que coisa interessante. Que história é essa? Que ele era um dos 7, que ele era evangelista? Quem é esse Filipe? Esse Filipe era o Filipe que foi chamado pelo Senhor Jesus lá no começo do evangelho escrito por Mateus, lá no começo do evangelho escrito por Marcos. O Senhor Jesus começou a levantar 12 discípulos. Se eu não me engano, Filipe foi o 4º discípulo a ser chamado pelo Senhor Jesus. Ele chamou Pedro, Tiago e João, e o próximo foi Filipe. E foi o Filipe que chamou um outro discípulo. Falou: venha e veja, que agora me fugiu o nome desse outro discípulo, porque ele trocou de nome, é o Bartimeu. Foi o Filipe que chamou o Bartimeu, né? Então, por que ele é considerado o evangelista? E tem um artigo "o" na frente do nome dele, dizendo assim: esse cara é o evangelista. Porque quando o Senhor Jesus chamou ele não ficou quieto, ele em seguida já foi chamar alguém. Jesus não tinha nem falado nada para ele. Jesus nem tinha falado assim: olha, pode chamar quem você quiser, viu? Ele era um evangelista nato. Ele recebeu uma boa notícia e já foi compartilhar, e compartilhou com Bartimeu. Não, Bartimeu não, eu acho que eu errei o nome.
É quase isso. Deixa eu achar aqui no texto o nome do discípulo. É Bartolomeu. Eu confundi Bartimeu. Bartimeu é o cego, Bartolomeu é o discípulo, né? Então, logo que o Filipe recebeu esse chamado, ele foi chamar mais uma pessoa, né? Por isso que ele é tido como o evangelista. E ele era um dos 7, porque era um dos 7 apóstolos que ainda estavam vivos naquele momento que o livro de Atos estava sendo escrito. Porque alguns evangelistas, alguns discípulos já tinham sido martirizados nesse momento, ok? Então, evangelista é aquele que fala do Senhor Jesus. Um texto que deixa muito claro o que é ser um evangelista, porque isso é uma aula completa e profunda, né? O que é ser um evangelista. Mas um dos textos que mostram muito claramente o que é ser um evangelista é o próprio Evangelho, escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. O que é que eles têm em comum? Todos eles são evangelistas, mas nenhum deles fala deles mesmos. Dá um trabalhão lascado para a gente descobrir quem foi que escreveu Mateus, quem foi que escreveu Marcos, quem foi que escreveu Lucas e quem foi que escreveu João. Na verdade, desses 3 evangelhos, só Lucas está assinado, né? Mateus, Marcos e João, os estudiosos chegaram à conclusão, e a tradição da igreja afirma que é o Mateus, que é o Marcos, que é o João que escreveram, porque o propósito não é falar deles mesmos, né? Então, um evangelista, assim, a grosso modo, né, o papel de um evangelista é falar do Senhor Jesus, é desaparecer. Porque quando a gente começa a ler Mateus, o evangelista desaparece e o Senhor Jesus é evidenciado. Quando a gente começa a ler Marcos, quando a gente começa a ler Lucas, quando a gente começa a ler João, o evangelista some, a ponto da gente saber que foi ele que escreveu, porque alguém contou para a gente. E aí botou o nome dele lá, Evangelho segundo Mateus, né? A mensagem, a boa notícia contada pela boca de Mateus. Mas se bobear, a gente não sabia que era Mateus que tinha escrito. Por quê? Porque o foco do evangelista é falar do Senhor Jesus, né? E um bom evangelista, como Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, ele cumpre esse papel, amém? Focando no Senhor Jesus. Uma outra pessoa que foca no Senhor Jesus é o Espírito Santo, né? Que ele é enviado à terra no 10º dia, depois que o Senhor Jesus sobe ao céu, ele é enviado à terra, naquele dia lá no Pentecostes, e o Senhor Jesus conta que ele seria enviado para glorificar o Filho. E glorificar o Filho é dar toda a honra ao Senhor Jesus, não é isso? Glorificar alguém é dar toda a honra àquela pessoa. O trabalho do Espírito Santo, um dos trabalhos do Espírito Santo, é glorificar o Cristo. E o evangelista, ele também glorifica a Cristo. Por quê? Porque ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, sempre foi Jesus. Ah, evangelista, você orou e eu fui curado. Glória a Jesus, que coisa maravilhosa. Jesus é lindo mesmo. Ai, evangelista, você entrou na minha casa e tudo se acalmou. Glória a Jesus. Ele é cheio do Espírito Santo, ele vai glorificar ao Senhor Jesus. Amém? Então, uma das funções, é lógico, ser evangelista é um negócio super grande, né? Que a gente vai estudar isso em breve, né? A apóstola Márcia Andrade pediu para a pastora George, para mim, sistematizarmos o que é missionário, o que é presbítero, o que é pastor, o que é evangelista. Em breve, nós teremos cursos que falam sobre isso. E o evangelista vai fazer curso de evangelista, e o pastor vai fazer curso de pastor,
e o diácono vai continuar fazendo curso de diácono, né? O obreiro vai conseguir, o missionário, o presbítero, né? Para cada função ministerial, a gente vai ter a aula específica que fala sobre aquela função. Amém? Então, o evangelista fala boa nova, de casa em casa, nesses lugares, como a gente vê isso acontecendo nos evangelhos, como a gente vê isso acontecendo na vida do Tiago, aliás, do Felipe, que eu acabei de citar, na vida do próprio Timóteo, né, que era um líder da igreja lá em Éfeso, ok? E o que é ser um presbítero? Ser presbítero é praticamente ser pastor. Quando a Bíblia fala sobre presbítero, ela também fala sobre pastor e ela também fala sobre bispo. Então, presbítero, pastor e bispo é praticamente a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças. A palavra presbítero é uma palavra de origem hebraica, que significa supervisor. Supervisor de algo, né? Ele está cuidando de algo, ele está subordinado a alguém. A palavra bispo, que em grego se pronuncia episcopo, também significa supervisor. Quem eram os presbíteros? Os presbíteros eram as pessoas em Israel, no Antigo Testamento, que compunham o Sinédrio. Você já leu a respeito do Sinédrio várias vezes na Bíblia. Ah, eles estavam no Sinédrio, ele foi para o Sinédrio. Que negócio é esse? O que é isso aí? Esse negócio de Sinédrio. Sinédrio era um local onde 70 homens se reuniam para tomar decisões relacionadas à vida espiritual e à vida política do povo judeu. Esses homens do Sinédrio, eles eram conhecidos como presbíteros, ok? Então, eram homens que guiavam o povo, como pastores. Guiavam, olha, a gente se reuniu aqui, nós decidimos que a gente vai tomar essa decisão aqui, ok? E aí, transmitia a mensagem para o povo. Eles não tomavam a decisão sozinhos, eles tomavam a decisão em grupo. É uma característica do presbitério também, tá? Então, o presbítero, ele pode administrar uma igreja, o presbítero, ele pode ministrar a ceia, ele pode orar com imposição de mãos, ele pode visitar, ele pode fazer tudo que um pastor faz, né? Ou quase tudo que um pastor faz, né? Em grupo, em conjunto e debaixo de uma missão enviada, em geral, pelo apóstolo, ok? O bispo também é uma palavra que significa supervisor, mas essa palavra é grega. E aí, para os cristãos que se converteram, mas não eram judeus, que você se lembra que as pessoas que se converteram no começo da igreja, uma parte delas eram judias. E a outra parte delas eram gentias, né? E, inclusive, foi o Paulo que foi pregar o evangelho aos gentios. Ele deixa isso claro lá em Atos, né? Que Pedro foi chamado para pregar para os judeus e Paulo foi chamado para pregar para os gentios. O Pedro, quando constituía uma igreja em algum lugar, ele levantava um presbítero, porque era o nome da cultura judaica. O Paulo, quando ele levantava uma igreja, quando ele montava uma igreja, ele deixava ali para cuidar da igreja um bispo, porque era o nome que os gentios conheciam, um supervisor. Então, tanto o presbítero quanto o bispo são supervisores. Hoje em dia, qual a diferença de bispo para presbítero? O presbítero, como eu falei, ele é quase um pastor,
Ele pode fazer muita coisa, tem uma ou outra coisinha que ele não pode fazer, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, porque ele precisa de fundamentação bíblica, né, para falar sobre isso. E o bispo é aquele que é supervisor sobre todas as igrejas. Então, o bispo David, a bispa Margarete, eles são bispos na Armênia, mas eles também são bispos na Carlos Gomes, mas eles também são bispos em Lorena, eles também são bispos em São Carlos. Se os bispos forem lá em São Carlos e tomarem uma decisão, está tomada a decisão, porque eles são supervisores, eles têm autoridade sobre igrejas, diferente do pastor, né? O pastor, ele só tem autonomia na igreja onde ele foi levantado. Então, eu sou a pastora Valéria, da Igreja Eterna Aliança, na Rua Carlos Gomes agora. Então, onde é que eu tenho autoridade? Onde é que eu tenho autonomia? Lógico, subordinada aos apóstolos, subordinada aos bispos. Por isso que eu brinco, porque tem hierarquia nessa igreja. Eu brinco com os apóstolos e brinco com os bispos sobre isso, né? E aí eu sempre passo a palavra para os bispos. Não, bispo, você que ora. Não, apóstola, você que ora. O apóstolo que vai impetrar a bênção, a bispa que vai impetrar a bênção. Por quê? Porque é a maior autoridade, tem mais responsabilidade, tem mais autoridade, né? E o pastor, ele cuida de ovelhas, ele ora, exatamente o que um bispo faz, exatamente o que um presbítero faz, porém, numa geografia específica. Então, o bispo tem uma geografia mais ampla, o pastor tem a geografia menor, né? Porque, em geral, nós estamos subordinados a alguém, no caso da sede, todos os pastores estão subordinados aos apóstolos, então a nossa limitação está diretamente, limitação e envio, né? Está diretamente ligada aos apóstolos, então eu não posso tomar uma decisão da minha cabeça e sair fazendo, eu sempre tenho que consultar os apóstolos e também devo obedecê-los enquanto pastora. Eles falaram, pastora Valéria, você vai pegar o púlpito, vai colocar lá no fundo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como pastor, eu vou obedecer, ponto final, o apóstolo falou, ok? E existem os pastores de sede, né? Como, por exemplo, os pastores de Lorena, os pastores de São Carlos, os pastores que estão na Armênia, que lá tem bispo. Então, os pastores da Armênia estão subordinados aos bispos. A gente está quase encerrando, faltam 6 minutos, amém? Quero lembrar para quem entrou depois que a gente, hoje, ao invés de ministração, está estudando a palavra. Mas eu creio que vai ser muito útil. Eu creio que esse conteúdo é importante e que está fazendo a diferença e vai fazer diferença na vida de mais pessoas além da nossa própria, ok? Então, o presbítero, em geral, ele está subordinado a pastores e bispos, não é por isso? Mas é quase a mesma coisa. Ele pode fazer, ele pode ministrar, ele pode pregar, ele pode visitar, né? Tem uma outra coisinha que ele não pode fazer, mas ele pode ministrar ceia. Igreja que só tem presbítero pode ter ceia normalmente. Aliás, igreja que só tem obreiro pode ministrar ceia normalmente. O apóstolo não está presente, não tem nenhum pastor presente, não tem nenhum evangelista presente. Tem obreiro? Pode ter ceia. Amém? Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de falar algo que às vezes é confundido. Mas eu vou dar um exemplo que vocês vão perceber com muita clareza. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vocês conhecem esse texto, tá? É muito importante nós separarmos chamado de escolha. O que é escolha? Escolha é unção. É muito importante a gente separar chamado de unção. Eu sou pastora, chamada pelo Senhor Jesus para ser pastora. A minha unção pastoral
está debaixo da Igreja Eterna Aliança. Onde eu sou pastora? Na Igreja Eterna Aliança. Se eu for até a Igreja Universal do Reino de Deus, amanhã, às 9 da manhã, e falar: hello, pessoal, eu sou pastora e vim pregar. O pessoal da Universal vai falar: dona, a senhora é doida, a gente vai expulsar esse espírito de loucura da tua cabeça. Porque, para começar, aqui na Universal nem pastora tem. Na Universal só tem pastor homem, não tem pastora mulher, né? Então, eu tenho chamado pastoral, mas eu só sou pastor aqui dentro. E aí, você já começa a atribuir. Eu tenho chamado missionário, eu tenho chamado evangelístico, eu tenho chamado presbiterial, eu tenho chamado para o corpo de obreiros, eu tenho chamado para o ministério de louvor, eu tenho chamado para o ministério de ensino. Qual é o teu chamado? Né? Eu acho que eu citei a maior parte. Eu tenho chamado para ser bispo, para ser bispa. Eu tenho chamado. Mas onde eu sou? Eu sou na igreja que se responsabiliza por mim. Entende a diferença entre chamado e unção? Se eu hoje, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas eu vou dar um exemplo comigo. Se eu hoje saio da Igreja Eterna Aliança e chego em uma igreja, vamos supor que eu goste muito da Igreja Batista e eu chegue lá. Fala assim: oi, pessoal, ai, olha que triste, acabei de sair da igreja, ai, olha, fui apedrejada, a igreja me perseguiu, falaram mal de mim, você precisa ver o inferno que aquela igreja fez na minha vida, eu saí daquela igreja e vim aqui, porque boa é essa aqui. Aí eu chego lá e falo: sabe, eu sou pastora. Eles vão falar assim: então, dona, deixa eu explicar um negocinho para a senhora. Aqui na Igreja Batista, para ser pastor, tem esse degrau aqui para a senhora cumprir. Se a senhora quiser ser pastora aqui na Igreja Batista, a senhora vai ter que ser diaconisa, a senhora vai ter que ser evangelista, a senhora vai ter que fazer um monte de coisa. Por fim, a senhora vai ter que fazer faculdade no Instituto Batista de Ensino de Teologia, e a gente vai ver se a gente arruma uma igreja para enviar a senhora. Então, quando eu saio da Igreja Eterna Aliança como pastor e vou para outra igreja, eu joguei fora a minha unção. Eu continuo com o chamado. E eu estou falando para tudo, tá? É missionária, é evangelista, é obreiro, é presbítero, é bispo. Eu vou começar do zero, porque eu preciso que haja uma igreja me ordenando, porque eu não me ordeno. Eu não sou pastora porque eu quis. Você não é obreiro porque você quis, você foi ordenado obreiro. Você não é missionário porque você quis, você foi ordenado missionário. Você não é evangelista porque você quis, você foi ordenado evangelista. Nós fomos ordenados a cargos ministeriais. Por quem? Ah, pelo Senhor Jesus. Não, pela igreja. A igreja de Cristo, o corpo. O cabeça, que é Cristo, falou com o líder, que no nosso caso é o apóstolo. O cabeça, que é Cristo, falou com o apóstolo: olha, dê cobertura para missionária Rosana. A partir de agora, ela é missionária na Igreja Eterna Aliança. Ela é missionária dentro do reino? É, sim, senhor. Eu sou pastora dentro do reino? Sou, sim, senhores. Né? Mas eu não sou pastor em tudo que é lugar que eu entro. Toda igreja que eu entro. E se eu saio dessa, eu vou ter que conquistar a unção de novo. E pode ser, queridos, que eu nunca conquiste. Dependendo do lugar que eu for, pode ser que eu nunca seja levantada a mais nada. Simplesmente pelo o fato de ser mulher, né? Simplesmente pelo fato de eu não fazer parte de um grupo há muito tempo, as pessoas podem ter uma certa desconfiança com relação à minha pessoa, eu não sou da família que eles gostariam que eu fosse, e pode ser que eu volte para o banco e fique para lá para sempre, entendeu? Então, é muito importante a gente entender essa diferença. Há pessoas que vêm para a nossa igreja e falam assim: eu sou pastor.
né? Essa semana mesmo atendi uma moça que falou, eu estou querendo muito congregar aqui, eu sou pastora. Falei, mas a senhora é pastora onde? Então, eu fui ungida pastora num ministério, mas hoje eu sou na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus que eu sou não unge mulher. Falei, então a senhora não é pastora, né? Porque a senhora está numa igreja. Não, eu tenho um chamado. Eu falei, ok, a senhora tem um chamado, mas não tem unção. Ela não gostou muito, mas é a verdade, é bíblico. Por isso que às vezes chega a gente e fala assim, eu sou bispo, eu era bispa, eu era bispo, eu era pastor, eu era missionário, eu era evangelista. Era do verbo não é mais. Lá de onde você veio era. Aqui começou tudo de novo. Amém? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. E nós estamos encerrando aqui o momento de estudo, ok? Com essa finalização, a diferença entre chamado e unção, entre chamado e escolha, ok? Muitos realmente são chamados, mas nem todos são escolhidos, por causa disso que eu acabei de explicar biblicamente para vocês. Se houver interesse, nós podemos conversar sobre a mulher dentro do ministério, no próximo encontro, daqui a 90 dias. Se vocês acharem que está tudo bem, que vocês compreendem isso, a gente pode tratar de um outro assunto qualquer, e vocês podem dar, inclusive, sugestões do que vocês querem estudar, ok? Eu quero agradecer a todos pela presença, os que estão presentes até agora, os que passaram por aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Nós vamos encerrar agora essa gravação e, em seguida, eu vou abrir um espaço para perguntas e respostas, caso haja. E se não houver perguntas e respostas, aliás, né, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, vamos receber a bênção e vamos encerrar a reunião. Amém?